Deus abençoe. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Todos na graça do Senhor. Amém. Vamos esperar um pouco nossas crianças saírem, né? Hoje está num número bem reduzido. Nós imaginávamos que seríamos ainda um número bem menor em razão do feriado, mas graças a Deus por sua vida que está aqui nesta manhã, né? Certamente Deus tem algo para cada um de nós. Muito bem, eu gostaria de que você abrisse aí sua Bíblia. Nós vamos ler, eu vou ler, na verdade, se você quiser acompanhar aí, Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27, Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Eu vou ler depois, na sequência, e se você quiser também marcar aí na sua Bíblia, depois você lê Lucas 15, verso 11 até o 24. Todos encontraram? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Gálatas 4, 6 e 7. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Lucas capítulo 15, verso 11 a 24. Essa é a parábola do filho pródigo, tá? Então, eu vou ler esses versos e você acompanha em sua Bíblia. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Vamos orar?
Sentado mesmo como você está, curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós viemos à Tua presença. Nós viemos aqui, Senhor, bendizer e exaltar o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é quem deu a nós vida, o Senhor foi quem nos restaurou, o Senhor foi que nos vivificou, o Senhor foi que colocou um anel em nossos dedos, o Senhor foi que calçou os nossos pés com sandálias, o Senhor nos deu uma nova veste, o Senhor perdoou os nossos pecados, sarou todas as nossas enfermidades, o Senhor nos deu vida e o Senhor nos deu esperança. Por isso, nesta manhã, nós viemos à Tua presença para cultuarmos a Ti, para clamarmos ao Senhor, para render louvor e graça ao Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, acredito que você já viu aí, o tema dessa ministração nesta manhã é a nossa identidade em Cristo. Uma das primeiras vezes que eu li a Bíblia, não foram muitas vezes, eu não tenho como dizer aqui como pastor João e muitos outros que já leram 3, 4, 5, aliás 3 eu já li, mas mais do que isso não tenho lembrança de lê-la toda, li mais partes isoladas. Mas uma das primeiras vezes que eu li a Bíblia, um dos versos que me chamou muita atenção foi justamente o verso que está em João, no capítulo 20, verso 17, que diz o seguinte, aliás, nesse verso, Jesus está dando uma instrução para Maria, e ela, justamente sobre como ela deveria proceder, e dentro dessa instrução, Jesus diz para ela que ele estava voltando para Deus, aliás, estava voltando para o seu Pai e nosso Pai, seu Deus e nosso Deus. Naquele momento em que eu li esse texto, eu fui impactado justamente por essa expressão de Jesus. Foi uma das primeiras vezes, e eu lembro como hoje, e justamente aquela noção, aquela percepção, porque até então, na minha mente, na minha cabeça, eu era uma criatura de Deus, que fui redimido os meus pecados e reconciliado com Ele. Então eu era agora alguém que tinha recebido um favor da graça de Deus, e que eu agora então tinha uma condição, eu servia a Deus como gratidão por aquilo que Ele tinha me dado. Qual era? O resgate da minha vida, o perdão dos meus pecados, o meu nome escrito no livro da vida, a condição de morar com Ele para sempre na glória. Mas aquela percepção de filho, até então, eu não tinha ela. E nesse momento, quando Jesus diz, eu estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, isso impactou a minha vida e a partir de então eu pude perceber, eu não sou apenas um servo, eu não sou apenas uma criatura de Deus, eu não sou apenas um conhecido de Deus, eu não sou apenas um amigo de Deus. Você vai ver lá na palavra de Deus, em várias partes, que Abraão foi considerado amigo de Deus. A palavra de Deus deixa isso muito bem claro. Então, Abraão era amigo de Deus. Outros se consideravam como servos de Deus. E essa percepção de filho, ela muda a nossa condição e o nosso relacionamento com Deus. Ela estabelece, Jesus o que Ele fez foi nos elevar a um nível superior, ao dizer que nós somos filhos de Deus. E é o que eu quero passar para você nesta manhã. Muitos de nós, ou nós na maioria das vezes, estamos nos relacionando com Deus numa condição ou num patamar aonde eu o sirvo, aonde eu sou grato a Ele pela salvação e em contrapartida eu o sirvo, aonde eu faço algo para Deus, aonde eu espero que Ele me abençoe por aquilo que eu estou fazendo, seja me dando a vida eterna, seja me dando galardões lá no céu, que são promessas de Deus para quem trabalha na seara. Então, essa condição de filho, ela muda completamente o contexto do meu relacionamento com Deus. E é essa percepção que eu quero passar para você nesta manhã.
né? O relacionamento do pai com um filho é totalmente diferente do relacionamento de um pai com um serviçal. Vamos aqui admitir, a nossa cultura ou a nossa condição financeira muitas vezes não nos permite, mas se você tem uma empresa e às vezes você tem funcionário lá, o seu relacionamento com alguém que te serve, seja porque você o contratou, seja porque ele é um mordomo na sua casa, um funcionário na sua casa, seja qual for a relação de trabalho que você tem com ele, ele faz aquilo numa expectativa de uma recompensa financeira. Um benefício que ao final do mês, de um determinado período, seja dia, seja semanal, você vai retribuir a ele financeiramente aquilo que ele fez para você. Esse é o relacionamento de uma pessoa que tem um servo, alguém que lhe serve, alguém que lhe faz um serviço. Né? E essa relação, muitas vezes, ela é trazida para o seio da igreja ou para o relacionamento com Deus. Não, peraí, Deus é muito bom. Então eu passo a me relacionar com Deus como aquele Senhor dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que recompensa, aquele que é juiz, aquele que condena, aquele que dá favor para um e para outros não, conforme o trabalho de cada um, conforme a postura de cada um. Então, normalmente a gente tem essa ideia da relação com Deus também como uma relação de recompensa, aonde Deus vai me recompensar se eu for reto, se eu for íntegro, se eu for uma pessoa boa, se eu trabalhar para Ele, se eu vier para a igreja ficar na porta auxiliando os irmãos ali, se eu for pastor da igreja e vier para a igreja ministrar para os irmãos, então Deus vai me abençoar e Deus vai me dar uma coroa, seja aqui nessa terra Ele pode me abençoar, seja lá no céu. Né? Então, a ideia de troca, ela sempre existe na relação com Deus. Todo mundo acha que está fazendo algo, não, eu preciso fazer, né, para poder receber algo da parte de Deus. Muitos cristãos, ainda hoje, fazem dessa forma, até mesmo no que diz respeito com o pastor da igreja. Não, eu vou para a igreja, porque o pastor João precisa me ver lá. Né? Se o pastor João não me ver, ele vai me catracar. Eu já ouvi isso. Se eu não for hoje para a igreja, nosso Deus, amanhã, quando eu aparecer lá, o pastor João vai me chegar na chincha. Principalmente aqueles que são funcionários da igreja, né? Que aí existe duas relações. Né? Existe a relação do que é contratado para servir na igreja e aquela que é a relação como membro da igreja. Então ele pensa, se eu não for, eu vou ser duplamente castigado. Então é a relação de troca, de recompensa. Eu preciso fazer para poder receber. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que a condição de filho, ela difere totalmente desta relação que é a de troca, que é a de receber recompensa. O filho não faz para receber a recompensa. Quem trabalha, a palavra de Deus diz que aquele que trabalha, ele não recebe um agrado, ele não recebe uma recompensa por si só, não. É devido o salário para aquele que trabalha. Mas o filho não é assim. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Quando eu era adolescente, meu pai era representante comercial. E ele viajava toda semana. E ele muitas vezes, quando chegava no final de semana, às vezes na quinta-feira, sexta-feira, ele chegava e o carro, principalmente numa época de chuva, estava muito sujo. E ele gostava sempre de andar no carro limpo. E algumas vezes ele colocou o carro no lava-jato, e o carro vinha e ele dizia, mas o povo não sabe limpar e coisa e tal. Então eu, vendo aquilo, comecei a lavar o carro do meu pai. E eu me esmerava naquilo. Comprei uma escovinha daquela de engraxar de sapato, que era para lavar o carpete, para limpar o carpete, porque não tinha aspirador. E eu fazia aquilo porque eu via meu pai, eu sabia que meu pai gostava do carro limpo, né? E eu não esperava que meu pai, ao final, me pagasse por aquele serviço. A minha alegria era ver que ele gostou do que foi feito, e ele dizia sempre, o Irismar limpa o carro, ou lava meu carro muito melhor do que o pessoal do Lava Jato. Então aquilo gerava em mim satisfação, prazer em fazer o quê? Em servir o meu pai. Por quê? Porque na condição de filho, aquele carro, e aí eu vou contar a parte para vocês. Por que eu fazia aquilo? Porque também chegava no domingo, no sábado, eu queria sair no carro do meu pai. E
eu também queria sair no carro limpo. Então, o carro era de quem? O carro era do meu pai. Mas eu fazia uso do carro do meu pai. Então, o carro era meu também. Houve um momento, quem aqui conheceu o Corcel 2? Né? Saiu o Corcel 2, um que o encosto de cabeça era vazado. Irmãos, quando saiu aquele carro, meu pai pegou um zerinho ali na Navesa, porque trocou, porque precisava de carro novo para viajar. E aí, quando ele pegou o carro, eu falei, deixa eu falar um negócio para o senhor. O senhor não vai vender esse carro quando o senhor decidir. Esse carro o senhor vai me dar ele é meu. Né? Então, esse carro era um dos que eu mais cuidava dele. Por quê? Na minha cabeça, quando fosse para a época dele trocar o carro, aquele carro ia vir para mim. Então, eu estava fazendo algo para meu pai, obviamente que havia a intenção de que eu fosse beneficiado, mas por que era? Porque era meu. A relação com o meu pai não era de que ele, ao final de cada lavada, ele me daria R$10, R$20, R$100, ele me pagaria por aquilo. Não, eu estava cuidando de algo que era meu. E é essa relação que existe entre nós e Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, Jesus disse o seguinte, ou que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que é ser co-herdeiro? Significa que Jesus vai herdar e eu vou herdar juntamente com Ele. O que Jesus vai herdar? O reino de Deus. Então, o que você vai herdar junto com Jesus? O reino de Deus. Então, quando você trabalha no reino de Deus, você está trabalhando para quê? Para que aquilo que é seu seja, ou aquilo que é de Deus, que será seu um dia, que você vai reinar juntamente com Ele, e veja bem, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz, nós vamos reinar com Ele. Então, a minha condição não é a de servo. Talvez você pode dizer aqui nessa noite, pastor, mas espera aí, mas nós servimos. Nós não servimos a Deus? Sim, servimos, nessa condição que eu acabei de dizer para você. Quando eu sirvo ao Senhor, quando eu faço algo para Deus, eu não faço por uma obrigação. Eu faço porque aquilo que eu estou fazendo pertence ao meu Pai. Eu estou cuidando do patrimônio do meu Pai. Eu estou cuidando daquilo que é do meu Pai. Eu estou zelando por aquilo que é dele. É isso que um bom filho faz com as coisas do seu pai. Ele não faz porque ele espera que seu pai o reconheça. Deixa eu falar algo aqui que está na palavra de Deus. O servo, a condição do servo, ele passa o tempo todo procurando saber se o serviço que ele fez teve qualidade ou não, estava de acordo com a vontade do seu chefe, estava ou não em conformidade com as diretrizes que lhe foi passada. Ele fica o tempo todo, ele inicia o dia, eu tenho uma tarefa para agora cedo, eu tenho uma tarefa para o meio-dia, eu tenho uma tarefa para a tarde, e aí ele procura se esmerar da melhor forma para chegar ao final do dia e receber a aprovação do seu chefe. E ao final do mês, o seu chefe vai dizer, está aqui o seu salário, e está aqui um agrado, porque você foi um bom servo. Essa é a expectativa do servo. O filho não é assim. O filho chega ao final do mês, ele não recebe o salário que ele, pelo trabalho desempenhado, ele tem a certeza de que o que ele fez vai redundar na glória futura que Deus, que o seu Pai tem para ele. Essa é a minha e a sua relação com Deus. O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você, é justamente que Ele veio nos elevar de um patamar aonde antes eu era amigo, aonde antes eu era servo, aonde antes eu era escravo. Você vai encontrar muitas vezes a palavra de Deus falando justamente sobre essa condição de escravo. Você vai observar e você vai encontrar lá que o escravo era aquele que servia. Por que o pai mandou dar uma sandália para o filho? Você sabe, você já procurou saber? Eu, estudando a palavra de Deus, e isso já há bastante tempo, isso é comum, todos os pregadores falam sobre isso. 3 coisas aconteceram ali naquele momento. O pai deu novas vestes para o filho, o pai colocou um anel no dedo do filho,
E o pai deu uma sandália, colocou sandálias no pé daquele menino, daquele jovem. Por que o pai fez isso? Qual era o significado? Qual é a mensagem que está transferindo aqui para mim e para você? As vestes falam justamente de um perdão dos nossos pecados, uma veste pura, limpa, lavada no sangue, redimida no sangue de Jesus Cristo. Ele te revestiu de uma nova graça, de um novo favor, de uma nova vida. A veste fala daquilo que veio sobre nós e nos revestiu de graça e favor de Deus. Deixa eu explicar aqui para você. A nossa condição antes era de pecadores, distantes de Deus. O que se operou em nós? Se operou em nós agora um novo nascimento, uma nova natureza ocorreu em nós. Nós fomos transformados por esta nova natureza que é de Cristo. A palavra de Deus, o que eu li aqui agora, diz que de Cristo nós fomos revestidos. Então a natureza anterior nossa, aquilo que era distinto de Deus, foi substituído pela natureza de Cristo. Essa veste aqui fala disso. Uma nova vestimenta nos foi dada, uma nova condição nos foi dada. Você agora é uma nova pessoa. Qual nova pessoa? Filho de Deus. Filho de Deus. Essa é a minha e a sua condição. Quando ele nos revestiu dessa nova, ele disse, olha, agora eu vou te dar o selo disso, para que você não tenha dúvida. Então, lá em Romanos 8, verso 16, eu lembrei, estava ali e lembrei, pedi o pastor Ivo para me dar essa referência. Romanos 8, 16 diz que ele nos deu do seu Espírito, e o Espírito dele testifica em nós, para que não haja nenhuma dúvida, de que nós somos filhos de Deus. Se porventura alguém disser, não, mas aí está o Irismar, aí está o João, aquele que matou, que roubou, que enganou, aquele que fez coisas horríveis no meio da sociedade, mas o Espírito vai dizer, foi te dado uma nova roupa, foi te dado uma nova vestimenta, você agora tem uma roupa nova, que atesta que você é filho de Deus. Mas não só isso, há um Espírito de Deus que opera em você, a natureza de Deus. Isso é glorioso. Quando eu penso nas minhas atitudes, eu as submeto ao Espírito Santo de Deus que age em mim. E a pergunta é, Espírito Santo, está condizente com a tua vontade? O meu agir, o meu falar, o meu proceder, a forma como eu estou andando, ela condiz ou ela atesta que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo de Deus em todo tempo está agindo em mim e em você, para testificar que você é filho de Deus. E aquilo que outrora você tinha, agora foi substituído por esta graça, por esse favor da parte de Deus. O segundo elemento, o anel. Por que foi dado o anel? O anel representa o quê? A autoridade. Se você for olhar para o texto, para a palavra de Deus, você vai ver um exemplo claro. Quando José estava lá no Egito, e quando ele se apresentou até o faraó, e ele fez a revelação do sonho, e apresentou o plano para ele, então o faraó vai e diz para ele, quem poderia executar tal projeto, quem poderia colocar em prática tal pensamento, senão um homem como você? E aí para atestar, e aí faraó vai e o nomeia como governador, mas para que não ficasse apenas nas palavras dele, para que todos reconhecessem, faraó pega o anel, que tinha o selo do rei, e coloca no dedo de José. Por que ele fez isso? Porque ele estava transferindo a autoridade que havia sobre ele, e faraó deixa claro, somente eu estou acima de você, todos os outros estão debaixo da sua autoridade. Para certificar isso, aqui está o anel. Quando o pai colocou o anel no dedo daquele jovem, ele estava dizendo, olha, todas as outras coisas, todas as outras pessoas, você não é servo, você tem autoridade. E agora, como sinal disso, eu coloco o anel na sua mão, para que todos os outros estejam debaixo da sua autoridade. Deus deu a mim e a você a autoridade como filho. Deixa eu dizer algo para você. Uma das coisas que acontecia quando José, e a palavra de Deus não diz isso, eu estou inferindo sobre o que está escrito, quando certamente José saía e ia aos campos, e se alguém contestasse a autoridade de José, o que José mostrava? Eu sou um representante do rei. Aonde você for,
A autoridade de Deus está sobre a sua vida. E você vai dizer, eu sou um representante do meu Pai. O que eu estou fazendo aqui, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço porque eu represento a vontade do meu Pai. O que eu estou fazendo aqui, eu não faço porque alguém mandou que eu fizesse, ou porque eu estou esperando a recompensa de alguém. Não, eu faço isso aqui porque eu represento o meu Pai. Eu tenho autoridade para fazer. Oh, glória a Deus por isso, meus irmãos. Todas as coisas foram a nós subjugadas. Deixa eu dizer algo aqui para você. No plano original, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus edificou o jardim, Deus colocou o homem lá. E há uma palavra que eu gosto demais da conta. Deus dá uma ordem para Adão. Ele diz, crescei e multiplicai e subjugai a terra. O propósito original de Deus era que todo o homem subjugasse toda a natureza. Desde os animais ao tempo, às plantações, todas as coisas estavam subjugadas à autoridade do homem, quando na condição de não pecador. Esse era o propósito original de Deus. Quando Deus nos colocou na condição de filhos, e agora de uma nova natureza, cheios da graça de Deus, com a mente de Cristo, com o pensamento de Cristo, segundo sua vontade, agindo segundo o seu propósito, com o Espírito Santo em nós, Ele está dizendo, você tem autoridade sobre todas as coisas. Você tem autoridade sobre o tempo, você tem autoridade sobre a terra, você tem autoridade sobre os animais. Agora, por ocasião, são experiências, e esses dias eu falei com Deus sobre isso. Eu estava lendo um livro, até um livro que o pastor William vendeu aqui, sobre os grandes homens, e conta algumas histórias, e eu fui encorajado a fazer uma oração. Estava se preparando uma grande chuva, né, e o que a gente ouvia, e lá próximo de casa já tinha acontecido algumas, e a árvore caiu, e naquele instante eu falei, Senhor, Tu és Senhor sobre todas as coisas, e eu sou Teu filho, eu sou Teu filho, e eu te peço, eu não vou dizer para o Senhor que não deve chover, mas que a chuva que venha aqui nesse lugar, seja uma chuva branda, uma chuva calma, tranquila, que não aconteça, Senhor, nada que venha trazer prejuízo para nós. Essa foi a minha oração, essa foi o resultado, e o resultado foi, tivemos uma chuva forte, mas não foi uma chuva de tempestade que trouxe prejuízo para nós, não na nossa região. Por quê? Porque eu sou filho, você tem autoridade, Deus te deu autoridade. Obrigado, pastor, foi na hora. Foi da hora, né? Como dizem os meninos. Deus te deu autoridade. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós estamos nos comportando como servo. Não, Deus não vai me ouvir, porque eu não fui bom essa semana. Deus não vai me responder a minha oração, sabe por quê? Porque essa semana eu olhei atravessado para o meu irmão lá na peteca, porque ele estava roubando, me enganando, tirando os meus pontos. Aí eu fiquei com raiva dele. Essa semana eu fiquei nervoso lá, ou essa semana eu fiquei nervoso em determinado lugar. Então Deus não vai me ouvir, Deus não vai me responder. A história do filho pródigo, ela nos mostra algo fantástico da parte de Deus para a nossa vida. Aquele jovem, quando saiu de casa e gastou toda a fortuna do pai, ele deixou de ser filho? Ele perdeu a condição de filho? Me responda. Ele foi embora, olha o que ele fez. Primeira coisa, ele desrespeitou o pai, porque o pai estava vivo. E pedir a herança para um pai que ainda está vivo é desrespeitoso com ele. E naquela cultura, então, nem se fala. Então, a atitude daquele jovem foi de desrespeito com o seu pai, de desconsideração do seu pai. E ele foi, desperdiçou tudo, foi mexer com algo que é para os judeus algo terrível, algo que o judeu não faz, cuidar de porcos. Quando ele volta, a Bíblia não diz, né, não fala do odor que estava no seu corpo, a Bíblia não diz. Mas vamos presumir aqui, alguém que está lidando com porcos,
Você já passou perto de um chiqueiro de porco? Você já esteve próximo ali? Irmãos, parece que o trem impregna em tudo quanto é lugar seu. Não é verdade, pastor Rodrigo? Aquele trem é horrível. Agora pensa na condição que aquele jovem estava, e é o que a Bíblia diz? Que o seu pai se lançou ao seu pescoço, o abraçou e o beijou. Aquele jovem, quando fez o que fez, ele não perdeu a condição de filho. Eu não estou dizendo, ou não estou estimulando você a viver uma vida desregrada porque você é filho, não, mas eu estou dizendo para você que ao pecar, você não deixa de ser filho. Você não deve permanecer no pecado. Você não deve permanecer no erro. Até vou abrir um parêntese aqui sobre isso, porque algumas denominações, algumas igrejas pregam alguma coisa que diz que você nunca perde a sua salvação. Aquele jovem, se ele tivesse continuado distante do pai, mesmo sendo filho, ele perderia o lugar dele na presença do pai. Mas ele se arrependeu e voltou para o pai. Mas ele não deixou de ser o filho, era um filho perdido, e o pai atesta isso. Lá no final, o que o pai diz? Esse meu filho estava o quê? Morto, distante. Ele decidiu viver uma vida distante de mim. Ele decidiu se apartar de mim, foi uma decisão dele. Mas ele não deixou de ser filho. No momento em que ele volta para o pai, que ele se volta para o pai o ouve, o pai o atende. Então, concluindo essa parte, você tem autoridade. Você, porque você não orou hoje, porque você não jejuou hoje, porque você não leu a Bíblia hoje, aí amanhã você precisa da graça e do favor do seu pai, você diz, não vou fazer, porque meu pai está chateado comigo. Não, seu pai não está chateado com você. Quando ele te vê se aproximando dele, ele se lança ao seu pescoço e abraça e beija você e diz, meu filho, eu estou esperando por você. Essa é a minha e a sua relação com ele. Ele te deu autoridade para você manifestar o poder, a graça e a vontade dele em todo e qualquer lugar. O terceiro ponto, a terceira coisa que aconteceu, foi colocada uma sandália nos pés daquele jovem. O que isso fala para nós? Somente escravos e servos andavam descalços. Naquela cultura, por conta justamente das condições, e não sei explicar mais o porquê, o que caracterizava, qual era a razão, se era somente condição financeira, o certo é que os escravos e os servos andavam descalços. Eles não tinham sandálias. Então, o que diferenciava muitas vezes, ao olhar tanto desde a roupa, do vestimento, o anel, era a sandália. A sandália nos pés atestava que ele era um homem livre, era filho, não era servo. A condição dele aqui nesse momento era justamente o pai está dizendo para ele, sabe por que ele colocou isso? E aí eu vou explicar, que eu estou me antecipando. O filho, quando propôs no seu coração em voltar para o pai, qual foi a proposta que ele pensou? Eu vou voltar para o meu pai é gente boa, meu pai é um homem bom, meu pai é um homem justo, meu pai é um homem fiel, e eu tenho certeza que se eu voltar para ele e pedir um emprego, que ele me trate como um dos seus servos, ele vai me receber. E lá eu vou receber a paga pelos meus trabalhos e vou ter condição de estabelecer a minha subsistência. Então eu vou voltar para o meu pai, e aí ele vai me receber agora como o quê? Como servo. Isso era o que estava na cabeça daquele jovem. E ele voltou para o seu pai, e quando ele viu o seu pai, o discurso que ele havia ensaiado, ele profere ele lá diante do seu pai. Meu pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou digno de ser reconhecido como teu filho, mas eu te peço, recebe-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos. Então o pai vai e diz, você é meu filho, e como sinal disso, está aqui a sandália, você não é servo, você é filho. O que Deus está dizendo para mim e para você, quando Ele colocou a sandália nos nossos pés, você não vem para mim para me servir e receber de mim alguma recompensa pelo seu serviço, você vem para mim para receber aquilo que é meu, participar daquilo que é meu, é seu. Você não é servo, você é filho. A palavra dessa noite, ou dessa manhã, aliás,
ela tem como objetivo ratificar no meu e no seu coração essa convicção: eu sou filho e não servo do Senhor. Eu me relaciono com o meu pai na condição de filho, não como um serviçal que espera receber recompensa pelo serviço dele, pelo serviço prestado a ele. Não, a sua relação com o Senhor é a relação de filho. O oposto disso, o filho que ficou em casa. Eu não li o texto, mas a partir do verso 29, você vai ver uma fala ou uma conversa do filho. Aliás, um pouco antes, tem uma conversa do pai com o filho que ficou em casa. E qual era a demanda, ou qual era a reclamação daquele filho naquele instante? Ele diz, deixa eu pegar aqui que eu acho que eu copiei o texto. Lucas 15, 29 e 31, e o verso 31. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Quem está dizendo isso aqui é o filho que ficou em casa. Filho, e ele diz: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha a resposta do pai. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Esse filho aqui não sabia da condição dele. Meus irmãos, me permitam aqui nesta manhã, quantos de nós estamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15, 20, 50 anos no meio da igreja e nos relacionando com o Senhor e não tendo acesso à mesa farta de Deus para as nossas vidas? Eu amo e respeito, considero muito o meu sogro, mas ele não se acha digno de pedir as coisas a Deus. Foi a formação dele. Ele recebeu isso, e o relacionamento dele com Deus é sempre: se eu for bom, se Deus na sua misericórdia entender e quiser, Ele vai me abençoar. Deixa eu falar algo para você. Há uma mesa posta para mim e para você, da parte do Pai. Ele está dizendo aqui: meu filho, olha, o cabrito, ele sempre esteve à sua disposição. A mesa farta, a geladeira, você não precisa me pedir para abrir ela. Quantos filhos temos aqui? Ou quem tem filhos aqui? Seu filho, quando quer abrir a geladeira e pegar o Danone que está lá, ele chega: pai, me permita abrir a geladeira daqui 10 minutos e pegar um Danoninho que tem lá. Tem algum filho aqui que faz isso? Não tem, meus irmãos, não tem. Sabe por quê? Ele viu no dia que o pai dele abasteceu a geladeira e ele já cresceu o zoinho dele e falou: na hora que der vontade eu vou lá, abro a geladeira, e muitas vezes ele pega 1, 2, 3, 4, muitas vezes faz a bagunça, nem come tudo. Por quê? É do meu pai. É do meu pai. Ele não faz uma petição formal ao seu pai, para que o seu pai se compadeça dele e resolva lhe dar a permissão para comer o Danoninho. Não, é do seu pai. Eu quero dizer para você nesta noite: há abundante graça da parte de Deus para mim e para você. Não se relacione com o Senhor como um servo. Não se relacione com Deus esperando recompensa porque você é bom. Você nunca vai ser bom. Você nunca vai merecer. Você nunca vai ter a condição para poder receber algo da parte de Deus, porque você é alguém merecedor. Sabe o que Deus disse sobre a nossa própria justiça? Alguém pode dizer: não, eu sou um homem justo, reto, íntegro. Deus disse: a sua justiça, ou a nossa justiça, ela é considerada diante de Deus como trapo de imundícia. Deus não se relaciona comigo e com você na base do mérito. Sabe por quê? Porque o que eu merecia era o inferno.
Deus me deu o céu, porque Ele me tornou filho dEle. Deus me deu graça e favor, porque o sangue de Jesus Cristo me redimiu dos meus pecados e me colocou agora na condição de herdeiro dEle. Deus ouve e responde a minha oração, porque eu clamo, papai. Sabe o que significa Abba, pai? Papaizinho. Olha o nível de intimidade. Abba, pai. Quando o texto fez questão, quando o escritor fez questão de colocar essa expressão, ele estava demonstrando para mim e para você o nível de intimidade que agora há entre eu e você. Não é somente pai, é papaizinho. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho que eu já falei sobre isso. Se tem uma coisa que me toca muito todos os dias, quando eu recebo uma mensagem do meu filho mais velho, ele se reporta a mim: papai, meu filho tem já 30 e... me ajuda, minha querida, 32 anos. É papai. Quando eu leio aquela mensagem, minha filha é papaizinho. Quando eu leio aquilo ali, aquilo toca o meu coração, sabe por quê? Porque são meus filhos amados. Deus, quando ouve você dizer, papaizinho, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça. Qual é o cabrito que você quer? Qual era a festa que você queria dar? Qual era a bênção que você estava buscando? O que Deus está dizendo para mim e para você, tudo é seu. Você está aqui comigo não na condição de escravo, mas na condição de filho. Eu fiz isso por você, isso foi uma iniciativa minha para com você. É o que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Se coloque de pé. O que eu quero para você nesta manhã, o que eu quero passar para você nesta manhã, nós estamos diante da ceia do Senhor, e não pelo costume, não pela liturgia, mas pelo que significa. Essa palavra nesta manhã, ela tem intuito justamente de nos reportar ao que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. A minha condição de filho foi adquirida com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Ele decidiu se entregar em meu e em seu favor, naquele dia, Ele deu a sua própria vida, para que agora eu fosse revestido de uma nova natureza, de uma nova graça. Eu já disse muitas vezes, às vezes nós fazemos as coisas no automático. A gente vem para a igreja por um hábito, tipo, levantou domingo, nossa, tomar café e ir para a igreja e coisa e tal. Ah, hoje é ceia, então eu vou chegar lá, pego o pão, bebo o vinho, pronto, acabou, fui embora, participei da ceia. Não, isso tem um significado. Isso tem um significado. Qual é o significado? Jesus deu sua vida para que você se tornasse filho de Deus. Eu não sei quanto a você, mas para mim isso tem toda a relevância e toda a importância do mundo. Porque outrora eu era pecador e estava destinado à condenação eterna. Mas agora, uma vez que Ele morreu e se entregou em meu lugar, eu fui feito filho dEle e eu tenho acesso à mesa do Pai, à mesa abundante do Pai. Deixa eu colocar algo mais para você. Servo não se senta à mesa. Servo não se senta à mesa. E uma das coisas que nós aprendemos é que nós vamos e estamos sentados à mesa com Deus. E há algo mais, há uma promessa de que lá Ele vai nos servir, nos dando a ceia naquele dia, a grande ceia do Senhor. Eu quero que você nesta manhã tenha em mente no seu coração, isso não é um momento qualquer. É um momento onde eu e você recobramos a consciência e a certeza da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Eu sou filho, não sou servo, não sou escravo, não sou amigo, ainda que tenha sua relevância a amizade. Mas estar na condição de filho é infinitamente superior. O amigo, o servo, o escravo não herda. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Que nesta manhã,
o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração e consolide isso na sua mente, no seu coração. Que você seja cada vez mais conscientizado de que a sua condição é a de filho e não a de servo. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esta manhã gloriosa. Obrigado por tua palavra à nossa mente e ao nosso coração. Pai, obrigado. Pai, obrigado, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos trata segundo o que nós merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não olha para a sujeira que éramos ou que estávamos, mas o Senhor nos redimiu, o Senhor nos purificou, o Senhor nos abraçou, o Senhor nos beijou, o Senhor nos deu, Senhor, uma nova condição em Cristo Jesus. Que nesta manhã teus filhos aqui presentes se conscientizem disto, Pai, e que eles possam sentar-se à mesa e servir-se, Senhor, daquilo que eles necessitam, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Vamos a uma música aí?